pés descalços, mãos marcadas, moradores nas calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor, sem perceber. Finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar, e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor, sem perceber. Finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar, e amar como ele amou, e amar como ele amou. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha qual Papai Noel, ilumina seus irmãos da terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha qual Papai Noel, ilumina meus irmãos da terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e o coração também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe a nossa dor aos pés de Jesus. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo,
na ponta de um dedo. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que querem nascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou, eis-me aqui, minha dor, sei. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espíritos. Com a palavra sonda e conta de um reino, espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que querem nascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou, eis-me aqui, minha dor, eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou, minha dor, sei. Na estrada de Damasco, divina luz brilhou, convertendo para o Cristo aquele que pecou, envolvido em travadeza, em pranto se prostrou, e seguindo a nova crença, sua alma iluminou. Ó meu Jesus, tu que és ternura e amor, envolve em luz o mundo sempre em dor. Ó Mestre amado, tu que és tudo vontade, a luz que a Paulo transformou, inflame a toda a humanidade. A luz que a Paulo transformou, inflame a toda a humanidade. Ó meu Jesus, ó meu Vamos, Jesus, passear na minha vida,
Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carrega nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Que Deus ilumine a nossa mente, acalme o nosso coração e nos fortaleça nessa vontade de aprender com Jesus os ensinamentos vivos que ele trouxe do seu Evangelho. Que por meio dessa busca a gente consiga alcançar o nosso objetivo, que é a perfeição, que é a felicidade. A felicidade que nos é possível alcançar ainda em vida. Não duvidemos disso. Mas, sobretudo, a felicidade que vai nos manter junto aos espíritos bem-aventurados ao final do nosso processo evolutivo. Então, de antemão, eu quero agradecer o convite que me foi feito pela Casa Fé e Amor, a primeira casa que me recebeu aqui em Brasília, depois que eu cheguei aqui, que é esse farol de luz, tal como está aí, ó, no fundo que está ali atrás da Heloísa, né? Realmente, o Fé e Amor é esse farol, é essa luz aí, e quem se sente em meio à escuridão é só buscar que vai ser iluminado, que vai encontrar um porto seguro. E que bom que nós temos força, coragem, né? Que a gente tem fé, a gente tem determinação para manter as nossas atividades, né? Mesmo online, nesse período de pandemia.
E o nosso tema da noite de hoje, que é Anjos e Demônios, uma abordagem espírita. E é muito interessante esse tema. Eu busquei fazer assim uma pesquisa, trazendo também lições vivas do próprio Evangelho para a gente associar a esse tema. Nós vamos compartilhar com vocês alguns slides e vamos desenvolver o tema com leveza, com tranquilidade, para você que está nos ouvindo aí na sua casa, nos ouvindo aí pelo celular, às vezes no carro, dentro de um ônibus, né, a caminho do seu trabalho. Que a gente sabe que a pessoa depois, né, Luísa, vai poder acessar esse vídeo que vai ficar disponível aí no canal do Fé Amor. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, né? Dê os likes aí no vídeo, que é para o canal crescer também, tá bom? Isso é muito importante a gente divulgar a nossa doutrina espírita, tá? Muito bem. Anjos e demônios, uma abordagem espírita. Essa palavra anjos e demônios está associada, essas duas palavras, né, estão associadas a determinadas ideias. A de anjos, obviamente, a uma ideia positiva, a uma ideia que nos agrada. Há uma ideia que até que nos conforta, nos tranquiliza, né? Quando a gente fala assim, puxa, um anjo me visitou, eu acho que o meu anjo da guarda me guardou e me protegeu daquele perigo que eu enfrentei por pouco, né? Eu não sofri algum acidente, acho que foi meu anjo que me protegeu, né? Então, assim, a palavra anjo a gente associa uma ideia muito, mas muito positiva. Já a palavra demônio é uma palavra que inspira um sentimento contrário, né? Um sentimento de medo, de temor, né? Um sentimento que não é muito agradável para a gente, nos inspira realmente muito medo, né? Sobretudo para quem não tem o conhecimento da doutrina espírita. Mas só que as palavras, com o tempo, elas mudam de significado. E na época de Jesus, tinha um significado diferente. E nós vamos ver naquela época um pouco diferente, né? E a gente vai ver que naquela época, logo assim que Jesus foi batizado ali no Rio Jordão, ele partiu para o deserto. Quem não se lembra dessa parte do Evangelho? Eu me lembro que eu era criança e ouvi essa história, né, do demônio tentando Jesus. E aí eu fiquei pensando, caramba, o demônio tentou o próprio Cristo, né? Tentou até Jesus. Como é que pode isso, né? E as gravações que a gente ouvia naquelas mídias, aqueles LPs, né? Aqueles bolachões, a gente ouvia a pessoa que imitava a voz do demônio tinha uma voz assim muito grossa, né? Que inspirava um certo temor na gente. E a história foi essa. Jesus, ele acabou de ser batizado e o Espírito conduziu ele para o deserto. E lá no deserto, aproximando-se o tentador, lhe disse: Se és filho de Deus, diz para que estas pedras se tornem pães. E Jesus respondeu: Está escrito: Não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando esse fato aconteceu, conforme a narração bíblica, conforme a narração do evangelista, já havia 40 dias que Jesus jejuava no deserto. Então imaginem a fome que Jesus enfrentava naquele dia, já depois de 40 dias de jejum, o quanto o mestre, por certo, estava com fome. Então, o que acontece? Um ponto que é instigante e curioso. Por que que Jesus jejuou no deserto? Por que que naquela época, no judaísmo, e até hoje também, se jejua? É um ponto interessante de pesquisa, porque os religiosos, buscam por meio, que é chamado jejum religioso, buscam por meio do jejum, buscar uma conexão com Deus, buscar uma conexão com o sagrado, renunciar aos prazeres que são dados pelos sentidos do corpo físico. Então, o jejum não é somente deixar de comer, mas é deixar de comer e voltar-se para si,
voltar-se para o sagrado, buscar uma conexão com Deus, renunciando os prazeres que o corpo físico é capaz de nos propiciar por meio da alimentação, mas, sobretudo, um período de muita reflexão. O jejum é praticado pelos judeus, também pelos cristãos, também pelas religiões que existem lá na Índia. E é interessante, Jesus, ele acabou de ser batizado, foi para o deserto e jejuou por 40 dias. E depois dos 40 dias, apareceu esse demônio que começou a tentar Cristo. Então, depois que Jesus respondeu a ele que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, o diabo então o levou à cidade santa, colocou ele sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e sobre as mãos irão te suster, para que não tropeces em nenhuma pedra. Então Jesus redarguiu ao demônio. Novamente está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente ele não se deu por vencido. O diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor, teu Deus, e somente a ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e eis que os anjos se aproximaram e começaram a servi-lo. Nossa, quando me contava essa história na infância, né, eu ouvia essa história, eu ficava muito impressionado com isso. E, obviamente, a conclusão a que eu chegava era que Jesus havia vencido o demônio. O quanto Jesus era poderoso por vencer o demônio. Mas essa palavra demônio, vamos fazer aqui uma análise histórica do seu significado. Porque na época de Jesus já tinha esse significado de algo ruim, algo negativo. Mas nem sempre essa palavra teve essa conotação, teve esse significado. Na época em que Sócrates vivia, 300, 400 anos antes de Cristo, essa palavra demônio tinha outro significado. Vem da palavra daimon, bom ou mau gênio, espírito. Então, ou seja, o espírito podia ser bom ou podia ser mau. Na realidade, demônio significava espírito, que podia tanto ser bom quanto um mau espírito. E um exemplo disso está lá em Fedro, quando Sócrates falou o seguinte: Caro amigo, quando quis atravessar o riacho, despertou em mim um daimon e manifestou-se o sinal costumeiro. Ele sempre me impede de fazer o que desejo. Pareceu-me ouvir uma voz interior e que não me permitia ir antes de oferecer aos deuses uma expiação como se eu houvesse cometido um pecado. Então diziam as pessoas que conviviam com Sócrates que muitas vezes ele estava caminhando, andando e simplesmente ele parava e ficava estático, como se estivesse ouvindo alguma coisa. E as pessoas já sabiam que naquele momento o daimon, a quem ele sempre se referia, estava conversando com ele. No caso, ele se referia a um bom gênio que o acompanhava, né, que o assistia. E já na época de Jesus, e Satanás, que é outro nome também dado, né, a esse mau espírito, ao demônio, tem esse significado aqui, ó, de acusador, opositor, adversário, o que confronta. Esse é o significado da palavra Satanás. E um exemplo, a gente vai ver lá em Mateus 16, 23, que quando Jesus admoestou a Pedro, né? Quando ele disse assim, Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. E Jesus falou isso para Pedro justamente no momento em que ele estava em Cesareia de Filipe, prestes a ir para Jerusalém, e Jesus perguntou a todos os discípulos quem diziam quem ele era. Os discípulos responderam, Pedro também respondeu, e Jesus dizia que Deus falava pela boca dele. Mas logo em seguida,
Quando Jesus falou das provações que ele iria passar na cidade santa de Jerusalém, Pedro falou que Deus tivesse piedade de Cristo e que jamais isso iria acontecer com ele. Jesus o repreendeu dessa forma. Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. A palavra diabo, que é outro nome também que se dá, né, a esses espíritos que a gente considera espíritos maus, um espírito ruim, significa aquele que desune, o caluniador, maledicente, derivado do verbo diabolo, separar, desunir, atacar, acusar, caluniar, enganar, né, tem esse significado. E um exemplo disso, como Jesus empregou lá no Evangelho, está lá em João, capítulo 13, versículos 1 a 2. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de partir deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto corria a ceia, já tendo o diabo lançado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o entregasse. Então, no caso, Jesus dizia, o evangelista está aqui afirmando, né, que o diabo, aquele que separa, aquele que desune, aquele que engana, já tinha tomado conta do coração de Judas Iscariote. Já tinha lançado no coração dele essa ideia que entregasse o Cristo aos sacerdotes. Se nós formos lá atrás, a gente vai ver uma menção à palavra anjo, né? Anjo, na época de Abraão, por exemplo, significava mensageiro. E também na época de Jesus, hein? Nós vamos ver ali quando a Ave Maria, a Virgem Maria recebe a visita, né, do anjo Gabriel, que fala Ave Maria cheia de graça, né? Então, era um mensageiro que tinha chegado ali para trazer uma mensagem para Maria. E o Antigo Testamento narra essa história de Abraão, que ele saiu da tenda e viu logo 3 anjos, né, perto da tenda. E diante deles, Abraão se prostrou e convidou eles para descansar embaixo da sombra de uma árvore. Foi nesse momento que os anjos informaram a Abraão que Sara iria ser mãe, que Abraão teria um filho. Agora, o interessante é o seguinte, porque nessa época você vê que ninguém afirmava nem nada que os anjos possuíam asas. Mas por que que os anjos sempre são pintados como se tivessem asas, longas asas, né? Por que isso? Na realidade, a aparência deles era semelhante à nossa, vestiam-se inclusive como as pessoas da região. Então, eu diria o seguinte: se algum anjo aparecesse hoje para a gente, eles apareceriam de certo vestido como a gente. E em razão disso, que muitas vezes as pessoas sequer reconhecem um anjo que lhes ajuda, porque assim, a aparência seria semelhante às pessoas de cada época, de cada cultura, de cada região. E anjo tinha-se essa ideia, que era o mensageiro de quem? Mensageiro de Deus. Agora, o incrível é que eles apareciam e também desapareciam sem deixar rastros, né? Eles apareciam e desapareciam sem deixar rastro nenhum. Para onde foi? Procurava, não achava. Então, as pessoas, de certo, criaram a crença que eles voavam. E como eles voavam, já que ele não saiu por lugar nenhum, ninguém o viu, deve ter voado para o céu, deve ter voltado para Deus. E aí daí, de certo, surgiu a crença de que os anjos, de certo, tinham asas, né? Poderiam voar. A gente vai ouvir uma outra menção de anjo, já no Novo Testamento, logo após o sacrifício, né, de Cristo, a morte do Cristo na cruz, né? Já no terceiro dia após a sua crucificação, Maria regressou ao túmulo e ficou do lado de fora chorando. Enquanto chorava, espreitou para dentro e viu 2 anjos. Ela chegou e encontrou o túmulo aberto, né? E ela já pensou, poxa, levaram o corpo do meu Senhor. E aí ela viu ali 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do local onde estivera o corpo de Jesus. Por que choras? Perguntaram-lhe os anjos. Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Então reparou que alguém estava atrás de si. Era Jesus, mas não o reconheceu. Por que choras? Perguntou ele.
Quem procuras? Ela pensava que fosse o jardineiro. Se foste tu que o levaste, mostra-me onde o puseste, que eu vou buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela voltou-se para ele e exclamou, Rabone, que quer dizer, meu mestre. Então aqui você vê que Maria, quando chegou ao túmulo, ela observou que tinha dois anjos, ou seja, dois mensageiros, né? Ela reconheceu ali a presença de dois mensageiros no túmulo de Jesus. É uma outra referência que a gente tem como empregada essa palavra anjo, né? Com a ideia de mensageiros ali no Novo Testamento. Bom, e aí a gente vai ver os anjos segundo a igreja, para podermos partir para a ideia que a doutrina espírita traz de anjos e demônio, né? Então há uma ideia anterior à ideia que foi trazida pela doutrina espírita. Então seria interessante primeiro a gente compreender como a ideia de anjo, predominante hoje na nossa cultura, foi forjada, né? Foi forjada pela igreja. Então as palavras do Santo Concílio de Latrão contém fundamental distinção entre os anjos e os homens. Olha só, ensina-nos que os primeiros são puros espíritos, enquanto os segundos se compõem de um corpo e uma alma, isto é, que a natureza angélica subsiste por si mesma, não só sem mistura, como dissociada da matéria, por mais vaporosa e sutil que se suponha, ao passo que a nossa alma, igualmente espiritual, associa-se ao corpo, de modo a formar com ele uma só pessoa, sendo tal e essencialmente o seu destino. Então, o anjo, a ideia de anjo que a igreja passa é de puros espíritos, né? Diferente dos homens. Diferente dos homens, que é composto de um corpo e uma alma, né? A ideia de que os anjos foram criados puros, perfeitos, e que compunham a corte de Deus e que ficavam ali junto a Deus desde de sempre, porque Deus criou assim. Então existiu os anjos, esses seres puros, né, que gozavam da felicidade, né, junto ao Criador, e os homens, que eram espíritos, mas espíritos ligados a um corpo, né, possuíam uma alma. E aí, imperfeito e dependendo de como os homens se comportassem aqui durante essa experiência física, eles iriam ter uma destinação, uma destinação boa ou ruim, a depender da forma que os homens se comportassem aqui durante a sua experiência, né, física. Mas só que tem alguns problemas. Confirma, assim, o Espiritismo ele confirma, assim, que a sede dotada de todas as qualidades atribuídas aos anjos. Mas só que esses espíritos, né, que a gente denomina anjos, né, que possuem essas qualidades de perfeição, de bondade, de amor, que trabalha ali junto ao Criador, que é mensageiros de Deus e tudo, de fato essas almas existem, segundo a doutrina espírita, né? À luz da doutrina espírita, a doutrina espírita confirma a existência desses seres. Mas só que diferentemente do que a igreja ensina, esses seres, todos eles foram criados simples e ignorantes como cada um de nós, como cada um de nós. Então, por meio das experiências, por meio das reencarnações, por meio de um esforço próprio, de encarnação a encarnação, o espírito vai adquirindo a sabedoria, vai adquirindo a inteligência, vai se aperfeiçoando moralmente, vai evoluindo até que, em determinado momento, ele consegue alcançar o estado de espírito bem-aventurado, né? Que seria o estado de espírito puro, aquele espírito que não precisa mais passar pela experiência no corpo físico para poder evoluir, porque ele já alcançou todos os graus de perfeição que nos é possível alcançar por meio dessas experiências. E é assim que esses espíritos a quem denominamos anjos se tornaram o que são, seres perfeitos, seres bondosos, seres que ajudam o Criador a desenvolver as suas tarefas, a realizar suas tarefas no universo, né? Então, essa é a diferença entre a visão que a doutrina espírita dá aos anjos e que a igreja dá aos anjos. Enquanto que a igreja diz que esses seres foram criados perfeitos,
dotados de bondade, de sabedoria, desde sempre, desde quando foi criado, né, pelo Criador. A doutrina espírita diz que não, que todos nós, inclusive os anjos, tivemos a mesma origem. Todos nós, inclusive os anjos, foram criados simples e ignorantes, e por meio das reencarnações sucessivas, alcançaram a perfeição. E aí a igreja, ela traz outras histórias, né? Que Satanás é o chefe e o rei dos demônios. E esse Satanás, ele não é somente uma personificação alegórica do mal, é uma entidade real, né? É uma coisa que a igreja ensina e pratica exclusivamente o mal, enquanto Deus pratica exclusivamente o bem. Então, essa crença traz para a gente alguns problemas, né, de lógica, que não se encaixa bem se a gente for, de fato, acreditar e sustentar a ideia de que Deus é um ser perfeito e muito bondoso, né? Deus não poderia criar alguém que fosse a personificação do mal, né? Uma entidade real, né? Que personificasse o mal e praticasse o mal eternamente no universo, inclusive se contrapondo à própria vontade de Deus. Como é que Deus poderia ser bom, poderia ser justo se ele tivesse feito isso? Então, a ideia que a doutrina espírita sustenta é muito mais lógica, né? Muito mais compatível com a ideia de um Deus bom, soberanamente justo e bom, perfeito, né? Cheio de sabedoria, a bondade suprema, né? Então, a ideia de que todos nós somos criados simples e ignorantes e com o passar das nossas experiências, né? A gente alcança a perfeição, é uma ideia muito mais lógica e compatível com a ideia de um Deus bom, de um Deus justo. Então, assim, se Satanás ele de fato existisse de toda a eternidade, ele seria como um Deus. Então, será que ele foi incriado? Né? Será que ele foi incriado? Ninguém criou ele? Ele existe toda a eternidade? Como assim? Né? Então, assim, isso não tem lógica. Porque se ele é eterno como Deus, então é como se ele fosse Deus também. Nós não teríamos uma estabilidade no universo. Seriam duas forças contrárias se digladiando constantemente, né, por toda a eternidade. Seria um outro Deus, né? E a gente vê que isso não é possível, né? E isso vai de encontro à lógica, não tem como a gente poder sustentar essa ideia. Então Deus deixaria de ser único, né? E haveria um Deus do mal, que seria o próprio Satanás. Então, uma outra coisa que se Satanás fosse uma criatura criada por Deus e como tal só praticando o mal, por incapaz de fazer o bem e tão pouco de arrepender-se, Deus teria criado um ser voltado exclusivamente e eternamente ao mal. Olha, por que que Deus iria criar um ser desse jeito? Por que que ele ia, se ele realmente é bom, é suprema bondade, né, absoluta, né, amor infinito, por que que ele ia criar um ser devotado eternamente a praticar o mal e buscar desfazer o que Deus quer fazer? Né? Como Deus poderia ser de fato todo-poderoso, onipotente, se ele e bondoso se ele tivesse praticado isso, né? Então, não sendo o mal obra de Deus, seria contudo de uma de suas criaturas. E nem por isso deixaria de ser de Deus o autor, deixando igualmente de ser profundamente bom, né? É uma ideia assim, são ideias que não se casam, não tem lógica, né? A ideia de um Deus justo, bom e a criação de um ser eternamente voltado ao mal. O mesmo se dá exatamente em relação aos seres maus chamados demônios, né? São coisas que a gente precisa deixar fixar a nossa mente para racionalmente dizer assim, olha, não é possível que Deus tenha criado demônios com esse significado que é empregado pela doutrina da igreja. E aí tem, lá no Concílio Latrão, eles buscaram, né, justificar o porquê da existência desse demônio, né, da existência de Satanás, né? E aí aquela ideia de que era um anjo que se revoltou, se deixou levar pelo orgulho, né, pela inveja, se revoltou contra Deus em razão da vontade dele de tornar Jesus Cristo o Cordeiro como
um intermediário entre os homens e o próprio Deus, e ele diz assim, eles ficaram revoltados com isso, porque só eles poderiam ser intermediário entre os homens e Deus, e não o Cordeiro, e tampouco os homens que são criados imperfeitos gozar, seguindo o Cordeiro, né, da felicidade que eles, anjos, gozavam no céu ao lado do Criador. E ele se deixou levar por essa inveja, por esse orgulho, e um terço dos anjos ele conseguiu levar, convencer nessa revolta, né, que ele promoveu lá na corte celeste, né? E aí o São Miguel, o anjo, né, o arcanjo, ele disse que não, isso não podia acontecer. Quem é semelhante a Deus? Ele é o dono de seus dons, o soberano Senhor de todas as coisas. Glória a Deus ao Cordeiro, que tem de ser imolado a salvação do mundo. O chefe dos rebeldes, porém, esqueceu de que Deus devia sua nobreza e prerrogativa, raiando pela temeridade, disse: Sou eu quem ao céu subirá. E aí começou essa guerra na corte celeste. Deus acabou expulsando um terço desses anjos que seguiram aí, né, o revoltoso, né? Parte dos anjos foram lá para o inferno, assim narra, né, a história que por meio da qual a igreja busca justificar a existência de Satanás. E outra parte ficou aqui mesmo entre nós, buscando nos atrapalhar, buscando nos causar algum sofrimento e etc, né? Então a gente sabe que essa ideia vai de encontro à ideia que a doutrina espírita ensina, não é? Não é essa a lógica. Não teria lógica a gente ter um Deus soberanamente justo e bom, profundamente amoroso, eterno, onipotente, com a existência de um ser como esse. Então, segundo o Espiritismo, nem anjos nem demônios são entidades distintas, né? Seguindo a lógica que a gente estava falando. Por isso que a criação de seres inteligentes e espíritos é uma só. Deus criou-os perfectíveis e deu-lhes por escopo a perfeição, com a felicidade que dela decorre. Ora, a gente serve para a gente conquistar a nossa felicidade, isso vai depender do nosso próprio esforço, da nossa vontade de conquistar, do nosso trabalho íntimo, né, para conquistar as virtudes e as qualidades que nos são necessárias para alcançar a perfeição. Então, Deus não lhes deu, contudo, a perfeição. A esses espíritos, né, simples, ignorantes, perfectíveis, Deus não deu aos espíritos, a cada um de nós, a perfeição, pois quis que a obtivessem por seu próprio esforço, a fim de que também e realmente lhes pertence um mérito. Atingido o apogeu, tornam-se puros espíritos, ou anjos, segundo a expressão vulgar, de sorte que a partir do embrião do ser inteligente até o anjo, há uma cadeia na qual cada um dos elos assinala um grau de progresso. Essa é a ideia, né, que a doutrina espírita nos passa de anjos e demônios. Sendo anjos espíritos que, assim como cada um de nós, foram criados simples e ignorantes e, por meio do seu esforço próprio, conseguiram alcançar a perfeição, né? Então, os demônios, como são denominados, não passam de espíritos que ainda não galgaram, né, a sua perfeição, que ainda estão no estado de ignorância, né, do bem, mas que um dia, mais cedo ou mais tarde, porque nós somos eternos, esses espíritos irão buscar o caminho que os levará a Deus. E nós voltamos à nossa história inicial, né? A tentação no deserto, quando Jesus falou: não só de pão viverá o homem, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, como eu comentei no início, Jesus ali no deserto, ele estava buscando, de certo, aurir forças, né, inspiração, buscando uma conexão mais íntima com o Pai, com o Criador, para começar a desenvolver a sua missão. Foi um período que ele se voltou para dentro, né? Então, ele, de certo, refletiu sobre as Escrituras, sobre os ensinamentos que estavam ali, que já haviam sido trazido pelos profetas, né? Que constavam ali na Torá, e ele estava buscando justamente isso,
E quando, fazendo um jejum, esse demônio se aproximou dele, né? O tentador se aproximou dele e pediu e falou, né? Transforma essas pedras em pães para matar a sua fome. Ele falou: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, é uma coisa que a gente pode refletir sobre isso, porque muitas vezes nós deixamos nos absorver pelas coisas do mundo, né? Pelas coisas que nos dão prazer imediatos. Às vezes nós nos detemos somente aqui, aqui e agora, no presente, e nós nos esquecemos de nos devoltar em algum momento durante o dia ou na semana às coisas que nos vinculam ao sagrado, né? Então, a gente não pode deixar que o mundo material nos absorva tanto a ponto de impedir a gente de buscar o sagrado, né? A gente não pode buscar somente os bens, as coisas materiais, mas sempre buscar essa conexão com com Deus, né? É isso que de fato vai fazer diferença na nossa vida, é isso que de fato vai nos auxiliar a progredirmos espiritualmente. E o segundo ponto foi quando o diabo colocou Jesus no pináculo do templo e falou para ele se lançar lá de cima, porque, segundo estava escrito, os anjos iriam proteger Jesus, inclusive, né, o poder, inclusive, de tropeços para evitar que ele se machucasse. E Jesus falou o seguinte: ó, não tentarás ao Senhor teu Deus. Foi uma repreensão que ele fez. Então, o que seria tentar Deus, né? A gente tem confiança em Deus, mas a gente não pode testar a fidelidade ou o amor de Deus em relação a gente. A gente não pode ficar agindo de forma de, eu vou fazer tal coisa porque Deus vai me proteger. Ou vou fazer tal coisa porque eu quero ver se de fato Ele me protege. Ficar assim tentando, desafiando o amor, a dedicação que Deus tem para com cada um de nós. Ele disse, não, ó, não tentarás ao Senhor teu Deus, né? Está escrito isso também na lei. Então, isso me remete a uma outra lição. Jesus falava aos discípulos quando ele determinou que eles fossem divulgar o evangelho. Olha, eu vou mandar vocês como cordeiro entre lobos. Então, sejais prudentes como as serpentes, como os pombos e prudentes como as serpentes, né? Então, a gente precisa, de fato, tomar cuidado, utilizar a razão, né? Utilizar a nossa inteligência para a gente poder viver a nossa vida com segurança, sempre confiando, sim, na proteção de Deus, mas nunca o tentando. E o ponto que eu achei muito interessante foi a terceira tentação, porque ele, o demônio, né, o espírito, o tentador, levou Jesus para um alto de um monte e mostrou todos os reinos do mundo, a glória desses reinos, né? O que é que o poder, né, de ter o reino, o poder no mundo é capaz de propiciar? Um monte de coisa, né? Prazeres, né? Riqueza, né? E tudo que esse tipo de experiência acarreta para a gente. E se nós formos ver a vida de Jesus quando ele chegou ali em Jerusalém, né? No domingo de Ramos, que todos ali colocaram, recebeu Jesus como se ele fosse um rei, né? E Jesus sabia que não era aquilo. Tinha gente que pensava que ele iria fazer um levante para lutar contra os romanos ou para corrigir os abusos ali dos sacerdotes do templo. Jesus falou: olha, meu reino não é deste mundo, não é deste mundo meu reino. E assim, diante de Pilatos, quando Pilatos falou para ele o seguinte: olha, você não sabe que eu tenho poder de vida ou de morte sobre você? E Jesus falou assim: olha, você não teria nenhum poder se não fosse dado de mais alto. Então, o único poder que Jesus tinha, né, e que cada um devemos de fato ter, buscar ter, é o poder sobre nós mesmos. Se a gente não tiver poder sobre nós mesmos, formos passar por uma experiência de riqueza e de poder em alguma existência, a gente é capaz de cometer abusos e praticar muitos erros, né? Então, é interessante quantos de nós, antes de tomar decisões difíceis ou de dar passos importantes na nossa vida, buscamos nos conectar com Deus, né? E buscar a sua inspiração, a sua proteção para saber como agir, né? Então foi isso que Jesus fez. De um certo modo, nós caminhamos aqui na nossa experiência física como se fosse um deserto.
né? E a gente precisa desse manancial divino para matar a nossa sede espiritual. A gente precisa da luz dos ensinamentos do Evangelho para a gente continuar nossa trajetória evolutiva, buscando viver o exemplo, né, que Jesus deu para a gente, porque ele foi o Evangelho vivo. Então, eu vou encerrar aqui a apresentação dos slides e agradecer a vocês, né, por essa oportunidade de estarmos juntos aqui. E obrigado também por me dar a oportunidade de fazer essa reflexão junto com vocês, porque de fato é muito importante que a gente, durante a nossa experiência, a gente faça às vezes uma busca interior, se volte para dentro, para diante das provações e dificuldades da vida, a gente adquira forças e saiba gerir as nossas experiências, né? Buscando viver da melhor forma possível. Muito obrigado a todos, um grande abraço no coração de cada um que eu estou vendo aqui nessa live maravilhosa. Viu? Paulo Lima, nós que agradecemos, né, por todos os ensinamentos que você trouxe aqui para a gente na noite de hoje. Obrigada de verdade. Mas não acabou ainda não, porque agora a gente tem aquele momento especial, que é o quê? Das perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o que foi falado aqui hoje, sobre os ensinamentos que o Paulo trouxe para a gente? Fiquem à vontade. Dona Marlene gostaria de falar? Só ativar o microfone. Vou pedir aí para a senhora ativar o som. Aí. Quero agradecer ao Paulinho, a esse grande amigo, um dos primeiros amigos que a gente teve dentro do centro aqui em Brasília. Foi a família, foi Paulinho e a sua família. Então, eu quero agradecer a ele, cumprimentá-lo pelo esforço, não é, que ele fez em trazer tanta elucidação, tantas histórias que a gente conhecia, mas não tinha parado para refletir. Então, obrigada, Paulinho, que Jesus te abençoe, que você continue sempre no caminho que vem trilhando até hoje. E apareça lá no centro, quando estivermos todos, né, presencialmente estudando. Um beijo, meu querido. Tudo de bom. Um beijão, dona Marlene, no coração. Nós que agradecemos, viu, poder participar com vocês aqui. Eu fico muito feliz de ver a Casa Fé Amor na ativa, em que pese a pandemia. Quanto mais luz, melhor. Quanto mais luz, Pois melhor. então, não paramos. Continuamos caminhando. Ótimo. Exatamente. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Elô, Elogios? Oi, Vilma. boa noite, Vilma. Boa noite. Boa noite, Fé e Amor. Boa noite. Boa noite, Paulinho. Boa Obrigada noite, pela Vilma. reflexão da noite. Paulinho, minha pergunta é o seguinte: você não acha uma certa estranheza? Porque sempre que eu passo por essa passagem de Jesus no deserto, eu acho, assim, eu tenho uma estranheza em relação à tentação desses espíritos a Cristo. Nós sabemos que, né, esses demônios são os espíritos. E para haver essa tentação, teria que haver uma certa sintonia, algo que unisse, né? Então eu fico pensando, que calibre teria esses maus espíritos a ponto de tentar Jesus? Ou, né, ou seria essas tentações as próprias dificuldades que Cristo teria tido, dada ao estado de jejum, ao tempo naquele local árido? Essas tentações seriam tentações vindas dele mesmo, das dificuldades que ele passou, e não de um ser, de um espírito, de um demônio tentando ele, porque a gente para pensar que calibre teria esses espíritos para chegar a esse ponto.
Viu? Muito boa sua questão. Olha, isso me propiciou, assim, muitas reflexões. O porquê disso ter acontecido com Cristo, né? O porquê dele ser tentado. E, assim, eu posso falar das conclusões que eu cheguei de acordo com o que eu consegui compreender, né? Porque nada do que está escrito no Evangelho foi escrito por acaso. A gente sabe hoje que as pessoas, na antiguidade, quando escreviam textos religiosos, né, eles utilizavam técnicas. Então, você pode ver que, às vezes, de uma passagem bíblica, você pode tirar N lições. Você pode chegar a N conclusões. Então, o Paulinho analisou essa parte do Evangelho e chegou a X conclusão. Você, Vilma, pode estudar as partes do Evangelho e chegar a outra conclusão, tirar outras lições, estendendo mais. E assim, cada um que lê nessa busca da verdade vai chegar a conclusões, às vezes, até diferentes, né? Mas a tua colocação foi a mesma colocação para mim. Por que que isso aconteceu? E eu vou te dizer o que foi que eu consegui perceber, compreender. Primeiro, Jesus ele tinha acabado de batizar no Rio Jordão, aquele encontro, né, histórico com João Batista. E o Espírito conduziu ele para o deserto. Olha só, o costume da religião era buscar a conexão com Deus, com o sagrado, por meio do jejum. Então, ali a pessoa é como que bloqueava, fechava as impressões físicas e buscava aguçar as impressões espirituais. E Jesus estava prestes a cumprir a sua missão. O pão lembra o quê? A necessidade do cotidiano, do dia a dia. Jesus ele precisava lutar, trabalhar pelo pão dele. Mas ele não podia também deixar que esse trabalho, essa preocupação com o corpo físico dele, o tirasse, ou desviasse, ou tomasse o tempo da missão dele. Então ele trabalhava, você vê que depois daquele deserto ali, ele trabalhou com Pedro, trabalhava com Pedro durante o dia. À tardinha ele começava a pregação. Então ele conciliava o trabalho que ele nunca foi sustentado por ninguém, né? Ele conciliava o trabalho dele com a missão dele. Então, ele não se deteve ali pelo pão. Outra coisa, a questão da tentação de Deus, né? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Veja, ele, um espírito perfeito, puro, ele estava aqui submetido ao meio. Será que ele poderia chegar e ser, digamos assim, imprudente? Será que ele poderia ser descuidado? Porque assim eu vou fazer isso mesmo, não vou nem pensar no que eu vou fazer, porque Deus vai me proteger. Será que ele agiu assim dessa forma? Ele não agiu assim. E você veja o seguinte, ele se submetia à vontade de Deus. Mesmo quando ele sabia que estava em perigo, ele tinha a humildade de se submeter à vontade de Deus. Mas sempre confiante de que a vontade de Deus era a melhor. E a gente vê isso bem claro lá no Monte das Oliveiras, quando ele chegou na sua prece e falou: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, assim, ele agiu sempre com prudência, com energia, mas confiante em Deus, porque ele representava ali a vontade divina, ele sabia o que devia ser feito para a missão dele dar certo. E o outro ponto que eu achei interessante foi que depois o tentador, né, o diabo, levou ele para um alto de um monte e mostrou as riquezas da terra, né, os reinos, né? Ó, tudo isso aqui eu te dou se você prostrar diante de mim, me adorar. Tu não adorarás somente a Deus, e só diante dele vos prostrareis. Aí o demônio, envergonhado, se afastou. Agora veja que no meio em que Jesus vivia, haviam pessoas que viam nele um revolucionário, que pensava que ele ia fazer um levante e tomar conta, né, dos romanos, expulsar os romanos ou acabar com os abusos ali do templo e tudo. E Jesus não caiu nessa tentação. Ele falou assim: olha, meu reino não é deste mundo. E o único poder que ele tinha, que ele poderia ter de fato, que é o poder sobre si mesmo, ele já tinha. Então, assim, é como se a gente for trazer, levar para Jung, Joana de Anjos e tudo, é como se Jesus se encontrasse com a sombra dele, dialogasse com a sombra dele, entrasse ali num acordo e falasse assim: agora deixa eu fazer o que tem que fazer. Entendeu? Então, ou seja, ele tinha que ter ciência da necessidade do pão de cada dia, mas não podia se dominar por essa necessidade.
Ele tinha ciência das dificuldades, dos perigos que ele ia enfrentar, mas ele não podia entregar tudo na mão de Deus. Ele tinha que ser prudente, como a serpente, tinha que ser manso, como as pombas, amoroso como ele foi. Mas ele sabia que estava num terreno perigoso. E ele jamais deveria perder a fidelidade, a confiança, a fidelidade aos ensinamentos de Deus, porque ele estava ali, inclusive, se dedicando a Deus, buscando a Deus. Então, ele não poderia se deixar seduzir também pelo poder que alguns estavam querendo fazer com que ele buscasse alcançar um poder temporário, um poder material. Então, é interessante que nessa busca, antes de iniciar a missão dele, no deserto, ele parece que ele buscou os pontos-chave. Olha, eu vou ter que estar firme nesses 3 pontos. Eu não posso me deixar dominar por isso. Essa é mais ou menos a lição que eu pude tirar, né? Eu não sei o que os companheiros poderiam, de repente, encontrar nisso, mas eu, tomando isso para a minha vida, eu digo o seguinte: nós precisamos sim nos devotar para a gente mesmo, conhecer nossas sombras, nossas dificuldades, o que de fato é importante para a gente, o que de fato é essencial, sabe? O que de fato a gente deve alcançar, porque a nossa passagem aqui por esse mundo é temporária, né? Então, o que é que nós devemos buscar de fato? O que de fato é importante para a gente? E foi isso que eu consegui tirar, né, dessa lição, né? Mas, assim, é muito interessante essa história. Eu acho que a gente poderia tirar muitas outras lições daí, porque ele foi um exemplo vivo, né? Quem não tem que lidar com seus demônios, de vez em quando? Conversar com eles. Às vezes vem uma ideiazinha, ó, faça isso, a gente pensa que é espírito, às vezes a gente mesmo, nosso coração, né? Cheio de sentimentos ainda ruins, né? Não trabalhados, que estimula a gente, mas ele não, ele conhecia de repente as sombras e dominava elas, né? E sabia trabalhar todos esses aspectos, né? E não se deixava perder no meio do caminho. É essa a impressão que eu tenho, sabe, Vilma? Obrigada, Paulo. Boa noite. Boa Temos aqui noite. também alguns comentários no bate-papo. Margarete falou, foi ótimo, Paulo, obrigada. Alessandra falou, gratidão pela reflexão. E mais uma vez, né, tipo, Paulo, a gente agradece o tempo que você se dedicou para trazer para a gente esses ensinamentos, por ter aceito o convite de estar aqui no Fé e Amor. E conforme foi dito aqui, por favor, seja online, seja presencial, volte como expositor, tá? Novamente, queremos aqui sua presença. Muito obrigado, Elô, pelo convite. Muito obrigado, Paulo César, a todos vocês. Que Deus abençoe cada um de nós.